Está no ar o primeiro podcast oficial aqui na plataforma da Associação Comercial e Industrial de Capão da Canoa e Xangri-Lá. O meu nome é Marcos Godoy, sou jornalista aqui no Rio Grande do Sul, no Litoral Norte, e tive a imensa satisfação de receber o convite da Associação Comercial e Industrial de Capão da Canoa e Xangri-Lá e também do Banrisul para mediar aqui um bate-papo com pessoas muito interessantes para falar sobre a atual economia global e também local, e por que não dizer do nosso Brasil. Vão estar comigo nesse bate-papo, nesse podcast, os nossos convidados especiais que são analistas de economia do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui ao meu lado o Daniel Boss, vai falar também sobre a tendência global da economia. Lá na ponta da mesa o Maurício Fontana, que vai trazer esse assunto mais a nível regional, Brasil e também local. E aqui, meu querido amigo, e vai me ajudar a tocar esse podcast aqui, o Maurício Niederauer, que é o segundo tesoureiro da Associação Comercial e Industrial de Capão da Canoa e Xangri-Lá. Hoje é dia 16 de abril e nós tivemos um encontro muito importante, um dos mais brilhantes encontros realizados pela Associação Comercial e Industrial de Capão da Canoa e Xangri-Lá, que é o Almoçando com o ASIC. Tivemos um quórum excelente, muitos empresários, eu diria que os melhores empresários estavam reunidos num almoço muito especial, onde essas feras puderam trazer muitas atualizações da economia. Feitas as apresentações, eu quero só registrar, antes de cumprimentá-los, os nossos patrocinadores, que são a Agência Gross, que está conosco, Banrisul Vero, que não poderia ser diferente, CDL Porto Alegre, Sindapa, Dr. Clean, Elevato, Faculdade do Comércio, Triângulo Gráfica e Editora e a Comunicação Visual, Noêmia Central de Aluguéis, MS Mídia Comunicação Visual, OTV Elevadores, Protec, Assessoria e Segurança do Trabalho, RE Soluções, Higiene e Limpeza, Space On Idiomas, Tela 20, Agência, Revista e Podcast, Visual Calçados e Esportes e WorkMed, Medicina e Saúde Ocupacional. Muito bem, vou começar aqui com o Daniel. Bem-vindo ao nosso podcast. Espero poder sugar de você aí muitas informações pertinentes a esse assunto que a gente vai abordar. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado pela oportunidade que a ASIC está nos dando. Em nome do Banrisul, agradecer. E espero que seja aprazível essa nossa conversa e que gere frutos para todos os associados e demais ouvintes. Muito obrigado. Muito bem. Meu querido Maurício Fontana, prazer te receber aqui também, em nome da Associação Comercial. Ter você aqui com a gente hoje é muito importante. Obrigado, o prazer é nosso. É sempre um momento muito prazeroso para nós trazermos informações, trocarmos ideias com o público, com os empresários, enfim. Faz parte do papel do Banrisul no desenvolvimento do Estado e seu papel como instituição financeira, a gente promover esses encontros e trazer conhecimento e pegar conhecimento também das pessoas. Maurício Niederauer, meu querido amigo, meu parceiro aqui de podcast, tivemos uma aula hoje, né? Você teve também a satisfação de mediar com eles no almoço as perguntas feitas pelos participantes. Que bom te receber aqui, seja bem-vindo. Obrigado, Godoy. É um imenso prazer estar aqui representando o nosso presidente Augusto, que no momento não se pôde fazer presente, uma responsabilidade grande, junto com essas feras aí que deram uma aula realmente no Almoçando com a ASIC, muito produtivo, o Almoçando com a ASIC comentando com alguns empresários e com os próprios palestrantes ali, no momento foi um dos Almoçando com a ASIC que mais prendeu o público, realmente. É verdade. Por esse momento assim, econômico que vivemos, tanto externamente como aqui no próprio nosso Brasil, né? Então foi muito interessante, chegou até a faltar tempo, né, para a gente poder debater mais. Bom, Daniel, quero começar te perguntando como é que você define o atual momento da economia brasileira? Eu acho que é um momento incerto e eu cheguei a mencionar na minha participação, na fala, no Almoçando com a ASIC, que a incerteza é o que tem de pior no mercado financeiro. Você pode ter uma notícia ruim concreta e você vai administrar, buscar maneiras de superá-la. Agora, quando você tem incerteza, quando você não sabe o que está por vir, é isso que tira a confiança, faz com que o empresariado repense algum investimento, faz com que os próprios consumidores repensem a troca de um carro, a aquisição
de talvez um novo apartamento. A gente está numa cidade que é tão pujante no que diz respeito à construção civil, talvez um implemento na minha casa, talvez uma melhoria, seja de celular, algo mais banal. E aí a incerteza que a gente tem hoje no mundo, ela acaba refletindo em algo que parece tão simplório, tão pequeno como a compra de um aparelho celular. Então, o que a gente tem que fazer é, com muita parcimônia, já começando tentando dar alguma solução no início dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, com muita parcimônia, tentar extrair o ruído e aí sim ver, isso vai se materializar ou isso tem um potencial de se materializar, e isso vai logo como uma onda vai ser levado pelo mar. Então é um momento bem interessante, uma vez mais oportuno, para que todos os nossos ouvintes acompanhem esse bate-papo. Muito bem. Maurício, eu queria que você abordasse um tema específico também com o teu xará, Maurício Fontana, que ele traz um aspecto de economia mais nacional, mais local, que também gerou muitas perguntas dos nossos assistentes hoje no Almoçando, né? Perfeito, né? Foi feita uma reflexão muito em cima também da nossa economia, que é a economia que é predominante e que impulsiona o nosso litoral, que é a construção civil, né? A gente depara-se hoje com uma mão de obra, né, que realmente, por vezes, ela pode se tornar escassa, né? E também com um questionamento que foi feito, que foi o aumento, né, do INCC, refletindo diretamente, né, nesse maior valor da mão de obra, né? Eu acho que poderia abordar novamente esse quesito aí de importância, né, da construção civil aqui no movimento litorâneo. Maurício, a gente buscou trazer, né, um pouco do que a gente tem de perspectivas, tentando mostrar para o público que nos assistia como essas questões de aumento de preço, por exemplo, de mão de obra, estão muitas vezes concentradas na região que está com um desempenho melhor de crescimento econômico, especificamente de construção civil. É verdade que a gente tem um mercado de trabalho que ainda está bastante aquecido no Brasil como um todo, mas especificamente num polo como o litoral norte gaúcho, que vem exibindo um crescimento de construção civil muito significativo, com a expansão dos condomínios, dos apartamentos, aqui na região de Capão da Canoa, Xangri-Lá, Atlântida. Então, para além do mercado de trabalho já aquecido no resto do Brasil, essa região aqui é muito favorecida, né, para esse setor. Então, claro, há uma disputa pela mão de obra mais qualificada, isso pressiona os salários e acaba impactando o custo, né, da construção civil. Mas, de um lado mais positivo, isso favorece também ao comércio local, favorece a economia como um todo, porque essas pessoas empregadas, elas consomem. E a gente avalia que, mesmo nessa incerteza que o Daniel comentou, com disputa comercial, a gente pode talvez ver ali na frente algum benefício de chegada de mais de matéria-prima, né, o aço, enfim, que não vai ser direcionado talvez nesse momento para os Estados Unidos, acaba vindo para cá e ajudando a contrabalancear um pouco essa pressão nos preços da construção civil. Então é uma visão um pouco otimista ainda de como isso vai se dar, né? De quais são os reflexos dessa mão de obra um pouco mais cara nesses últimos tempos. Daniel, eu queria abordar contigo, são 3 temas muito importantes hoje no segmento da economia, né? E junto com isso, eu te fazer uma pergunta, talvez que eu te deixe de saia justa aí, mas enfim, inflação, juros e consumo. Mas a minha pergunta é, você acha que o Banco Central está conduzindo bem essa questão? É uma pergunta boa, eu acho que é a pergunta que está na boca de todo brasileiro, ou ao menos na sua cesta de consumo ele está sentindo, se não está falando essas palavras. E sim, pelo menos por hora, os últimos anúncios, a comunicação, a forma que se deu a comunicação, sobretudo do Banco Central, eu entendo que seja prudente. A área de manobra do Banco Central ela é bastante limitada no que diz respeito à atuação com a política monetária. Um choque, talvez, jogando a nossa taxa de juros básica, chamada Selic, para um patamar de 20%, 22%, 25%, tentando ancorar de uma forma mais breve a inflação, traria um prejuízo econômico difícil de estimar. Então, aos poucos e em sua comunicação, além da própria taxa de juros, o Banco Central diz, o meu trabalho não acabou, eu vou continuar perseguindo
o centro da meta de inflação, em que pese isso pode levar um pouco mais de tempo do que a gente imaginava, mas ele sinaliza para o mercado, eu vou ser o guardião da moeda, a nossa moeda não vai perder o valor, a gente não vai perder o rumo, então eu entendo que sim, em que pese muito ruído que aconteceu, sobretudo quando da transição do presidente do Banco Central, a condução, no meu entendimento, ela se mostra, pelo menos por hora, bastante prudente. E aí, claro, parte do que o Maurício também trouxe nas questões de inflação, que era um dos tópicos do tema, aí sim, a inflação ela fica, o mesmo com o bom trabalho que eu entendo que o Banco Central faça, ela foge do alcance dele, porque tem os fatores externos que a gente começou falando, a incerteza, ela também vai reverberar em câmbio, e todos esses fatores acabam, ao fim e ao cabo, tirando um pouco da nossa intenção de consumir, e aí é um ciclo que não acaba nunca, né? Maurício, deixa eu fazer uma pergunta para o teu xará ali, emendando um pouquinho junto desse assunto. Emprego, renda, crescimento, como é que você está enxergando o crescimento do PIB? Bom, nosso produto interno bruto? Bom, aqui a gente, na conversa com os empresários da ASIC, a gente tentou separar um pouco, né, do que está acontecendo no Brasil como um todo e no Rio Grande do Sul, olhando aqui para o litoral norte do estado. Para o Brasil, a gente vê que o crescimento vai ser um pouco mais moderado do que foi no ano passado. Se a gente teve um crescimento acima de 3% do PIB em 2024, deve ser algo mais perto de 2% em 2025. E isso está muito ligado a uma moderação da atividade industrial e do setor de serviços no resto do país, em que pese, do outro lado, a gente ter uma safra que deve ser recorde no Brasil como um todo. Quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, o cenário é um pouco diferente. Aqui a gente tem uma agricultura que deve sofrer um pouquinho mais, a gente teve um desempenho excelente em 2024 e 2025 já começou com uma estiagem mais grave, então a gente provavelmente vai ver esse setor ter um pouco mais de dificuldade, enfrentar alguns desafios, mas a gente vai ter a indústria dando continuidade à recuperação que se iniciou ali após as enchentes de maio do ano passado, e ao mesmo tempo o setor de serviços que deve se estabilizar, mas a um ritmo de crescimento ali acima de 3%, então deve ajudar a sustentar a economia gaúcha. Quando a gente olha para o litoral norte do Rio Grande do Sul, como a gente sustentou ali na conversa com os empresários, a gente tem, né, o turismo com o dólar um pouco mais alto, a vontade das pessoas, a capacidade das pessoas de viajar para fora do país fica um pouco mais limitada, então isso deve ajudar nessa tendência que já é bastante favorável para o litoral aqui do Rio Grande do Sul. Maurício, eu sei que a tua função como tesoureiro da própria associação, né, esse assunto pulsa muito na tua veia, então eu queria que você abordasse algum tema específico com os nossos convidados aí que seja importante para ti também. Eu acho que o que realmente está em evidência hoje é o que tu trouxeste, né, Daniel, a incerteza, né? Eu acho que esse tema de incerteza econômica, eu acho que é um tema que, de certa forma, foi até trazido ali por parte ali dos empresários que estavam conosco presentes, né, uma incerteza externa, que tu comentaste muito bem também, né? Eu acho que seria interessante até tu explanar o que está em voga, o que está muito hoje na mídia, que é as taxações efetuadas pelos Estados Unidos, né? Propriamente com uma alteração agora do presidente, é um posicionamento dele. Eu acho que seria importante para ambos aqui, para pudessem explanar um pouquinho o que reflete realmente essa taxação praticada, né? Para o Brasil e a nível mundial também, porque o Brasil é um grande exportador, né? Principalmente de commodity, né? E o que isso pode interferir? Principalmente uma commodity que tu comentaste, que pode favorecer internamente, que é o aço, o ferro aqui para nós, mas também que tem uma relevância muito grande na exportação. Perfeito. Acho que essa a gente vai conseguir responder bem em dupla, que é um complemento, afinal de contas, esse casamento forçado com o Maurício que eu tenho. Mas, do ponto de vista prático do Brasil, e é claro que a gente tem ainda bastante dúvida sobre a efetividade de tudo que foi aventado, que foi anunciado e posteriormente desanunciado por parte do governo americano, ou seja, a gente está em cima dos fatos, é tudo bastante incipiente, mas do ponto de vista positivo, a balança comercial do Brasil ela pode ser afetada positivamente. Por conta de, como tu bem acabou de colocar,
Nós somos grandes exportadores de commodities agrícolas, além de minério de ferro, petróleo. Esses talvez seriam os principais pontos de atenção. Então, isso pode nos favorecer num primeiro momento. Claro que a gente tem que olhar os dois lados da moeda, e eu sei que o Maurício posteriormente também vai fazer esse complemento. A partir do momento que tu tem duas grandes potências num embate, os menores vão sofrer. Quando os grandes brigam, os menores acabam sofrendo. E isso vai ter uma repercussão direta na entrada de recursos nos países emergentes. Ou seja, quem tem medo, quem tem incerteza, como eu citei agora há pouco, ele busca amparo em Porto Seguro. Por óbvio, no momento atual, o real e outras moedas emergentes, a gente pode citar países como Chile, a gente pode citar o México, etc. Eles não são portos seguros. Então, os recursos, eles tendem a ir buscar amparo no dólar. Mas o dólar é um dos principais interessados nessa briga, e talvez o grande cavalo perdedor por hora. E aí, então, você tem outros players, zona do euro, países europeus que se mostram um pouco mais seguros para receber esses aportes de recursos. Então, a nossa economia poderia sofrer um pênalti dessa parte. A questão da indústria. A partir do momento que a China encontra uma barreira para entrar com seus produtos nos Estados Unidos, a gente tem mais um ponto contrário no radar, em que esse produto, essa produção tão pujante que a China tem, ela vai ter que ser desovada ou desaguada em algum lugar. E aí a nossa produção industrial, a nossa indústria, ela pode sofrer com a competição de um player tão forte. Deixa para o Maurício também complementar. Não, eu concordo com o Daniel, acho que é importante, talvez nesses momentos de maior incerteza, e olhando daí de um ponto de vista mais amplo, a gente lembrar que ao longo das últimas décadas, a liberalização do comércio, né, a possibilidade de se produzir um iPhone, por exemplo, que é criado nos Estados Unidos, com peças de várias partes ali da Ásia, ou mesmo da Europa, isso reduziu os custos e aumentou a produtividade das atividades econômicas ao redor do mundo. E acho que isso não vai desaparecer, ao contrário do que talvez tenha sido dito no início, isso na verdade vai encontrar novos caminhos. Então, é muito provável que a gente vai ver novos acordos de livre comércio surgirem adiante, envolvendo outros países, mesmo que os Estados Unidos estejam de fora. E isso vai acabar levando, em algum momento, a essa corrente voltar a andar, porque é muito benéfico para todos que participam dela, né? Reduz os custos, aumenta a criatividade, a produtividade, traz crescimento econômico para as regiões envolvidas. Então, acho que é bom nessas horas de maior pessimismo a gente lembrar desse lado, que a evidência que a gente tem em caráter global é de que foi benéfico para os envolvidos e, inevitavelmente, em algum momento isso vai voltar a ficar presente. Deixa eu aproveitar para espremer um pouquinho os dois aqui, dentro desse mesmo contexto, só trazer um pouquinho mais afinada essa fala de vocês, para saber, nesse contexto mundial, principalmente, Daniel, os principais riscos e as oportunidades que o Brasil precisa monitorar com atenção, justamente em cima dessa fala de vocês. Olha, mais ou menos em linha com aquilo que eu disse há pouco, eu acho que a questão das tarifas em si, o que vai ser colocado a rodar e ficar efetivamente, porque nesse momento que a gente conversa, nós temos um mundo com 10% a mais de tarifa para as importações, exportações do mundo e importações dos Estados Unidos. Nós temos os 25% sobre aço e alumínio, que já estavam anunciados antes do dia da libertação, e nós temos a China, sim, essa como um grande alvo na parede da Casa Branca, né, por parte do Donald Trump. Então, o que a gente precisa monitorar, no meu entendimento, é se isso efetivamente irá se materializar ou se vai continuar material. E aí, perfeita a fala do Maurício, buscar acordos bilaterais, oportunidades Brasil com Europa, oportunidade Brasil com demais players asiáticos, que também, os vizinhos da China também sofreram ou ainda sofrerão algumas punições,
porque do contrário você poderia ter uma venda cruzada, você vende para o seu vizinho e esse vizinho então vende para os Estados Unidos. Eu acredito que Donald Trump e o pessoal do governo americano, já que busca uma punição para a China, deve estar atento a essa questão, e o Brasil não vai deixar de produzir o que é bom, que sobretudo as matérias-primas. Então, e indo bastante na linha, eu vou aproveitar o gancho que o Maurício deixou anteriormente. Eu, enquanto um economista que me considero liberal, eu seria da opinião de baixas tarifas para zero para todo mundo, e aí quem é bom em fazer algo, faz. Quem não é bom em fazer aquilo, compra mais barato e foca na produção, naquilo que é bom para fazer. E aí, assim, todos os países crescem. A colocação do Maurício foi basicamente nessa linha. Se eu não sou bom para produzir algo, eu compro do vizinho que consegue com mais capacidade, seja de mão de obra, seja de produtividade por conta de intelecto ou etc., oportunidades que ele tem. E aí, a partir disso, eu consigo vender e focar naquilo que eu sou melhor. Legal, são dois grandes players, né, o que tu trouxeste, assim, esse embate aí que tem acontecido, Estados Unidos e a China, né? Eles, na verdade, seguem sendo os protagonistas. Os protagonistas, como tu trouxeste, assim, e é um embate, assim, de duas potências, né? Vocês acham até que tempo, parece uma briga de gigantes, né? Até que tempo eles vão conseguir, como tu comentaste, né? Será que vai se perpetuar ou não? Até que momento que vão conseguir realmente, né? Continuar com esse embate tarifário, porque, eu aumentei tanto, vou aumentar mais, daí a China vai lá e contrapõe, vai lá e a Boeing, já faz um boicote lá com os aviões americanos da Boeing, né, e aí vai sempre, né. É um cabo de guerra, né? Esse contexto geopolítico é muito complexo, né? Eu me lembro de quando houve a invasão da Ucrânia, a gente ouvia bastante que seria uma guerra de semanas e não meses. E, no fim, a gente está até hoje com esse desafio, né, geopolítico na mesa. Me parece que a disputa entre Estados Unidos e China é algo assim também, que vai ser recorrente, que vai perdurar ao longo dos anos. Essa busca por hegemonia, né, política é algo que perpassa a história da humanidade, mas o comércio, como eu disse, ele vai se moldando, e na medida em que isso for acontecendo, imagino que os Estados Unidos também vão se adaptar, seja reduzindo tarifas, seja entrando em novas negociações, e talvez isso nunca chegue a uma paz completa entre Estados Unidos e China, mas o restante do mundo vai se acomodar, vai encontrar as formas de conviver com esse tipo de disputa, que aliás já vem de muito tempo, né? Desde o primeiro governo Trump, pelo menos, a gente ouve falar sobre isso, mas isso já vinha de antes do primeiro governo Trump, essa preocupação de que a China detinha muito poder sobre as cadeias produtivas que abastecem os Estados Unidos. Bom, a gente, pós-pandemia e também depois dos últimos acontecimentos aí, questão de alagamento na Grande Porto Alegre, nós tivemos um acréscimo bem considerável de pessoas que migraram para cá, né? Pessoas que só conheciam praticamente o nosso litoral na época de verão e descobriram como é bom morar aqui no inverno, né? Isso nós tivemos um acréscimo aí, segundo a contagem oficial, em torno de 60, 70 mil habitantes no último censo, mas pelo cálculo do lixo, que é realizado aqui em Capão da Canoa, principalmente, nós já ultrapassamos 100 mil habitantes. E isso significa bastante na economia local. Como é que vocês enxergam essa maneira do litoral crescer assim tão rapidamente? Eu acho que a gente já tem, né, essa dinâmica vindo de bastante tempo. Como tu bem falaste, acho que a pandemia começou isso, depois veio a questão das enchentes e a própria estrutura do litoral gaúcho vem crescendo bastante, a vinda dos condomínios, a infraestrutura pública, enfim, tudo isso tem possibilitado esse crescimento aqui para a região. Mas a gente comentou isso no almoço agora há pouco, tem algumas tendências recentes que colaboram, que a gente imagina que vão colaborar à frente, né? O estado do Rio Grande do Sul no ano passado cresceu mais do que o resto do país, isso é um aumento de renda que acaba sendo revertido em algum grau também para consumo
de férias, compra de uma segunda casa, por exemplo, no litoral, enfim, são coisas que ajudam a gente a ter uma perspectiva mais favorável aqui para a região. Além disso, se essas dificuldades climáticas forem se tornar mais recorrentes, é bem provável que muitos dos que decidiram ter as casas aqui passem a considerá-las como uma moradia por mais tempo ao longo do ano do que era no passado. E outras famílias que ainda não construíram ou não trouxeram, né, essa ideia de segunda residência no litoral ainda podem fazê-lo. Me parece que a gente tem bastante espaço ainda de crescimento de renda per capita, de espaço geográfico, então essa dinâmica, na nossa opinião, tende a continuar aqui no litoral norte. Eu vou aproveitar o gancho do Maurício e apenas para complementar esses 2 episódios, seja a pandemia de Covid-19, seja mais recentemente as enchentes, eles mostraram para a população, ou ao menos para uma fatia da população que mora na região metropolitana de Porto Alegre, que é sim viável tu ter os 2 mundos, a qualidade de vida e tudo que oferece morar num local como Capão da Canoa, Xangri-Lá, Atlântida e demais cidades da região, e usufruir também da parte que diz respeito ao trabalho, as suas obrigações com o dever, na cidade de Porto Alegre ou região. Nós estamos, e é claro que é uma brincadeira que eu faço, mal acostumados com a proximidade do trabalho para a residência. Sim. Quando a gente sobe um pouco e não precisa ir muito longe no próprio Brasil, a gente sabe as distâncias percorridas por demais trabalhadores, famílias, apenas no trecho diário. Então, essa distância, esses episódios, eles foram péssimos para a economia, foram péssimos para as famílias que perderam tudo, perderam inclusive a vida. Mas, quando a gente tenta olhar, e é parte do nosso trabalho olhar o copo meio cheio, a gente percebe que surge uma oportunidade e que talvez ela seja responsável de momento por parte desse crescimento, mas ela pode nos garantir ali na frente que perdure esse crescimento que a gente tem percebido no litoral norte gaúcho. Maurício, eu sou um entusiasta aqui do nosso litoral, especificamente Capão da Canoa. Estou residindo aqui há 31 anos e consegui pegar essa evolução toda, né, principalmente da área construtiva. E esses últimos 10 anos, eles foram muito significativos no crescimento aqui do litoral. Eu lembro que há pouco tempo atrás, a linha gastronômica era muito carente aqui. Hoje nós temos de tudo que você possa imaginar e de qualidade na linha de gastronomia. Bancos, cooperativas que vieram para cá e tantos outros, lojas de departamentos que escolheram Capão da Canoa, fizeram lá seus estudos de mercado e escolheram aqui. Isso tudo faz com que a cidade cresça, evolua com uma qualidade significativa. Mas o mais recente, que me deixou bastante feliz e orgulhoso em ter a novidade aqui no nosso litoral, que era uma grande preocupação de quem vinha morar para cá, era a segurança na saúde. Seguro, perfeito. Como é que eu vou morar na praia? Se me der um infarto, um AVC, como é que eu faço? Quem é que vai me salvar, né? Porque parece uma distância pouca em relação Capão a Porto Alegre, mas quando se trata dessa janela de saúde, muita gente perdeu a vida nesse trajeto entre Capão e Porto Alegre por não ter conseguido chegar a tempo lá. E, para nossa felicidade, Capão da Canoa acaba de inaugurar pela primeira vez na história do litoral a sua primeira ala de hemodinâmica. O Hospital de Xangri-Lá, um hospital novo, recente, Life Plus, inaugurou agora recentemente, com a presença de várias autoridades a nível estadual aqui, a sua primeira ala de hemodinâmica e UTI. O que significa a hemodinâmica? É justamente esse processo que vai te salvar no momento de um infarto, por exemplo. Desobstruir uma veia, uma artéria, AVC. Então, isso vai trazer, vai movimentar muito mais ainda a economia, ou seja, pessoas escolhendo definitivamente morar aqui no litoral, porque agora eles têm essa segurança. E caminhando junto com isso, ainda nessa questão da saúde, um outro grupo muito forte está construindo aqui um grande complexo hospitalar. Eu arriscaria dizer que é o maior complexo hospitalar do estado, está sendo construído aqui em Capão da Canoa pelo grupo PES, e que também traz um hospital
que vai ter alta complexidade, inclusive, enfim, uma gama de oportunidades que vão acontecer nessa área da saúde, Maurício, que vai trazer muito mais pessoas para cá e, consequentemente, movimentar a nossa economia. Perfeito. A área de saúde realmente é um item assim que era deficitário aqui, né? E existe, nos comentários das pessoas, assim, ao virem para cá, ou os próprios veranistas e as pessoas que tinham interesse de fixar a residência, e a pandemia, ao mesmo tempo, também mudou um pouco o pensar das pessoas com relação ao litoral, né? A área da saúde está passando por um grande investimento, né? Esse grande complexo hospitalar aí do Grupo PS, bem como investimentos na própria Unirad, né? Que fez todo um movimento agora de crescimento da sua unidade, também partindo para um atendimento diferenciado. E está muito linkado ao que a gente vem comentando, que é esse crescimento populacional, né? Que o litoral agora está enfrentando. Tu comentaste aí cerca de 10 anos. Em 10 anos, o crescimento que conversávamos até ali no almoçando, o crescimento de restaurantes, como tu comentou, da gastronomia, né? De supermercados. Sim, os supermercados, assim, teve um crescimento muito grande. E daí tu pergunta, poxa, tem demanda? Existe a demanda. Muitos comentam até, o litoral norte é ali a temporada e depois, né, escassa. Não, o litoral norte hoje tem vida própria. Há né? bastante tempo. Há muito tempo, então, né? Principalmente aqui, Capão da Canoa, Tramandaí, Torres, né? Tem vida própria e o investimento está correndo muito aqui para o litoral, né? É verdade. Eu quero aproveitar com a presença aqui do Daniel, do Maurício, dos dois Maurícios, né? E fazer um chamamento especial a você que nos acompanha fora aqui do eixo do litoral. E eu espero que isso desperte em você, assim como eu tenho certeza que desperta a atenção do nosso querido Antônio Carlos Antunes, diretor comercial Vero do Banrisul, nosso parceiro aqui nesse podcast, de quem sabe vir morar definitivamente aqui em Capão da Canoa, né, ter seu apartamento, a sua residência aqui, tão próximo de Porto Alegre, trazendo ainda mais qualidade aqui para a nossa região com a presença dele. E você que nos assiste, né, fora daqui, se informe, pesquise para ver a evolução que está acontecendo no litoral norte gaúcho, mas não é um crescimento desordenado, é um crescimento que vem com muita qualidade, com muita base, com muito estudo, oferecendo muita qualidade para as pessoas. Obviamente que tem muita gente que vai dizer que isso não é verdade, né? Mas basta você estudar, ver o crescimento, a maneira com que está crescendo, como o Maurício já trouxe aqui também, as inúmeras oportunidades que estão abrindo aqui, isso gera emprego, isso mexe com a nossa economia, fomenta a nossa economia. Bom, meninos, acho que a gente está encaminhando aqui para o final do nosso primeiro podcast aqui da Associação Comercial e Industrial de Capão da Canoa e Xangri-Lá. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Tenho certeza que serão apresentadores itinerantes que estarão por aqui, né? Não serei o titular. Hoje fui convidado gentilmente para abrir esse primeiro podcast, mas agradecer muito aos parceiros que são a Agência Gross, Banrisul Vero, CDL Porto Alegre, Sindapa, Dr. Clean, Elevato, Faculdade do Comércio, Triângulo Gráfica e Comunicação Visual, Noêmia Central de Aluguéis, MS Mídia Comunicação Visual, OTV Elevadores, Protec, Assessoria e Segurança do Trabalho, RIE Soluções Higiene e Limpeza, Space On Idiomas, STV Segurança, Tela 20 Agência, Revista e Podcast, Visual Calçados e Esportes e WorkMed Medicina e Saúde Ocupacional. E para finalizar, vou deixar aqui uma pergunta para o Daniel, uma também para o Maurício e outra para finalizar para o nosso querido Maurício aqui da associação. Daniel, você consegue definir em uma frase o que esperar da economia brasileira nos próximos 12 meses? E que frase é essa? Uau! Belíssima pergunta. O que nós podemos esperar da nossa economia? O que eu espero ou o que eu quero? Porque o que eu imagino é que nós tenhamos uma moderação leve, uma moderação consciente, mas uma moderação que visa os próximos anos. Que talvez uma frase de difícil construção, mas que ela passa uma mensagem bastante clara, para que a gente tenha um futuro
melhor do que talvez se vislumbra com o imediatismo do presente. Então, esse é o ponto central da economia, dos nossos governantes, enfim, é imaginar que o mundo não acaba no próximo ciclo eleitoral. O mundo não acaba em outubro ou novembro de 2026. Então, a gente tem que pensar nos próximos 4, sim, 8, sim, 12, 20, 30 anos, para que daí, quem sabe, o Brasil consiga ter um crescimento, como você disse, sustentável, que é o que a gente está vendo aqui na região de Capão da Canoa. Muito bem, Daniel Boss, analista de economia do Banrisul. E para fechar a tua participação, Maurício Fontana também é analista de economia do Banrisul. A minha pergunta para finalizar é: que mensagem você tem para quem quer empreender no cenário que a gente está na atualidade agora tão desafiador? Coragem, né? Coragem, porque essas incertezas, como a gente tem repassado várias e várias vezes, vão passar e a gente tem que enxergar que a gente está num momento hoje um pouco mais difícil, mas que com bastante cuidado, com bastante planejamento, é possível empreender. O Litoral Norte Gaúcho é um exemplo vivo disso, de que é possível encontrar oportunidades mesmo em condições mais adversas, e que quando as coisas melhoram, se a gente está lá para aproveitar, a gente vai ter o sucesso que a gente está procurando, mas a gente precisa ter coragem e precisa enxergar um pouco mais além do que as coisas que estão na nossa frente nesse momento. Boa dica, obrigado. Maurício, por favor, faça as honras da casa e agradeça aí os nossos convidados mais uma vez, por gentileza. Legal, Godoy, eu quero agradecer novamente esse nosso bate-papo, foi muito enriquecedor já no próprio Almoçando com a SIC, e agora também a gente poder trocar essas ideias que são muito importantes, né? A gente vislumbrar a nossa situação econômica, aonde queremos chegar, né? Eu acredito muito, Godoy, no nosso país, eu acho que a gente tem que pensar positivamente. O povo brasileiro é um povo muito aguerrido, trabalhador, sabe atravessar situações de dificuldade, e automaticamente também o nosso país é um país forte, pujante, né? Exportador de commodity, a gente não sofre de várias intempéries aí da natureza, né? Então a gente tem tudo para crescer. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado, meu xará, Maurício, né? Pela participação aí, foi muito rica a nossa construção aqui no Almoçando com a SIC. Muito bem, obrigado pela sua audiência. Por favor, inscreva-se no canal, deixe comentários, curta e que você possa interagir cada vez mais com a gente aqui, que a gente possa aprender cada vez mais para entregar um produto, um conteúdo com mais qualidade a cada podcast que você irá acompanhar aqui nas plataformas digitais da Associação Comercial e Industrial de Capão da Canoa e Xangri-Lá. Muito obrigado à diretoria da SIC como um todo pelo convite, foi um prazer estar aqui inaugurando esse podcast, espero que seja o primeiro de muitos para a associação, que tragam sempre pessoas valorosas que possam enriquecer os nossos conhecimentos e atualizar cada vez mais os assuntos pertinentes, principalmente para o comércio tão pujante, tão brilhante, tão guerreiro aqui do nosso litoral norte gaúcho. Um abraço a todos e até o próximo.